Sim, qual é o objetivo dessa aula, né? Além daquela que nós vimos sobre áreas e sobre perímetros, que eu acho que até que foi um pouco avançado para alguns de vocês, né? O nosso objetivo hoje é falar sobre triângulos, a classificação dos triângulos e também como se dá a soma dos ângulos internos dos triângulos. Após isso, também dá para rever um pouco de perímetro e um pouco de área de figuras planas. Então, vai ser um pacote do que nós vimos semana passada, mais essas próximas informações. Eu vou colocar aqui para vocês, né? Vou aqui colocar, demonstrar para vocês o slide que eu montei, né? Só alguém confirma se está conseguindo visualizar aí, se está ok, se está demonstrando. Ok? Alguém só me diz aí se você está conseguindo ver ou não. No meu aqui tá, parece que está ok. Tá ok aqui. Pronto. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que comentar com vocês é que o nosso mundo ele é rodeado aí de formas geométricas, né? E tem muita gente que ainda tem uma dificuldade de como identificar formas geométricas, de como classificar as formas geométricas, né? Primeiro detalhe que eu quero completar com vocês, né? É que a gente tem o que nós chamamos de polígonos, né? Que nós chamamos de polígonos. O que quer dizer polígonos? Polígonos quer dizer muito, ou muitos, né? Muitos lados. E a partir da quantidade de lados, você pode classificar uma figura. Aqui eu tenho uma sequência de figuras e tenho aí a nomenclatura aí embaixo, né? Tem algumas figuras que vocês já conhecem tranquilas, né? Eu tenho placas e eu acho que alguns de vocês têm uma leve noção, né? Eu até vou pedir uma ajuda de algum de vocês, né? Caso vocês queiram contribuir, né? Por exemplo, eu tenho aqui a figura no ponto A de uma placa aqui dizendo que não pode fumar, né? Que é o ponto A, e eu tenho uma nomenclatura aqui embaixo, né? Alguém pode me dizer aí que figura é essa que está na placa A? Círculo. Pronto, beleza. Professor, é o círculo. Qual é o detalhe que a gente já vai colocando? Se você já sabe de um, automaticamente os outros vão sendo eliminados, né? Ou vão aparecendo com uma sugestão. Eu vou pular lá para o final. O E, a placa aqui no finalzinho, né? O E é o que mesmo, hein? Triângulo. É um triângulo, beleza. Eu vou só dar a volta aqui. Pronto. É um triângulo. Aí no finalzinho eu tenho aqui, ó, quadrado, octógono e retângulo. O quadrado é a figura que tem lados iguais, né? E o retângulo é a figura que tem 4 lados. Então eu vou até fazer aqui para vocês. O quadrado que tem lados iguais, né? Seria o C com 3. E o retângulo, que é um lado maior e o lado menor, né? Com 4 lados, seria o D em direção ao 5. Sobra o octógono, que por eliminação você saberia que seria o ponto B, né? Em relação ao 4. Então vamos lá. Os polígonos eles possuem vários lados, e quando você identifica alguns, os outros automaticamente vão ficando mais fácil de você deduzir, né? O número mínimo de lados que eu preciso são 3, né? É o triângulo. Com 4 lados eu tenho um quadrilátero, aí eu tenho classificações, né? Quadrado, retângulo, losango, paralelogramo. Com 5 lados eu tenho um pentágono, com 6 lados eu tenho um hexágono, com 7 lados eu tenho um heptágono, com 8 lados eu tenho um octógono. Então, à medida que eu tenho uma maior quantidade de lados, eu tenho uma nomenclatura referente. E essa nomenclatura, né, as primeiras palavras ali que completam a frente, elas dizem quantos lados eu possuo, né? Tem essa figurinha aqui, ó. Eu tenho aqui o A, o B, C, D. Novamente, ela vai estar aí para vocês na atividade. Inclusive, eu até coloquei ela aqui na frente, né? O que é que eu vou pedir que vocês façam aí no caderno, né? Vocês anotem
o A, o B, o C, o D e o E, e tentem colocar o nome delas aí para mim. Eu vou dar aqui um minutinho mais ou menos para vocês tentarem dar a resposta, né? Não importa se a sua palavra vai estar errada, viu? Depois a gente vai só conferir aqui, um minutinho, né? Faz por eliminação, vê qual é o que tem mais lados, qual é o que tem menos lados, né? Aquele que você já conhece. Mais à frente aqui eu tenho uma outra com várias formas para a gente só ir associando para ficar mais rápido, né? Eu deixei uma atividade parecida com essa lá no formulário para vocês responderem. Então, quando vocês forem responder, praticamente você já tem feito isso. Vocês só vão preencher com a resposta. Posso passar? Posso passar? Pode. Pronto. Eu vou passar aqui e com o próximo aqui, eu acho que vocês, se tiverem errado, ou então se vocês tiverem dúvida, vocês vão terminar essa dúvida agora, tirar ela, né? Pronto, eu coloquei aqui várias figuras com várias letras aí, cada um identificando, e tenho aqui do lado, né, vários nomes, ó. Triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos e octógonos. Eu vou começar aqui pelo triângulo, né? Vamos lá lembrar, o triângulo são três lados. Então eu teria que procurar a figura que tem três lados. Então eu vou procurar aqui, ó, né? Vou procurar o B, que tem três lados. A outra figura que tem três lados aqui, ó, acho que é o L. E se eu não me engano, acho que não tem mais nada, não. Então, professor, a figura que tem triângulos aí, né? Os triângulos são o B e o L. Quadriláteros são quatro lados. Então, eu teria que buscar figuras que têm quatro lados. A primeira aqui já é, né? Ó, o A. Eu tenho o C. Outra figura que tem quatro lados aqui, eu acho que é o G. E se eu não me engano, o K. Se tiver faltando alguma, a gente vai percebendo quando chegar no final e você não conseguir completar, né? Pentágono. Pentágono são cinco lados, pessoal. Cinco lados. Eu vou só contar esse D aqui. Tem gente que confunde, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não é. Um, dois, três, quatro, cinco. Quando você está em dúvida, é só sair contando, né? Então, o E. Como esse aqui é 6, o D, eu vou pular aqui para cá, o hexágono, dei 6 lados. Eu vou pular aqui para o F, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados. Professor, é um desses nomes estranhos aí, né? É o heptágono. Já fiz o G, agora bora o H, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexágono. O I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octógono. J, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, pentágono, J. E finaliza com M, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. M, 6 hexágono. Beleza. Então, acho que a partir dessa, se você estava em dúvida lá na parte anterior, você vai, acho que acertar agora, né?
mais ou menos vai estar assim lá no exercício de vocês, né? Tem a figurinha, eu peço a classificação e você vai colocar quanto ao número de lados, o número, né? Eu vou só ver aqui se alguém estava tentando entrar, que parece que alguém estava tentando entrar aqui. Né? Rapidinho. Deixa eu ver se tem gente pedindo aqui. Acho que não. Tem outra pessoa que conseguiu entrar. Não, pronto. Então vamos para cá de novo, né? Pronto. Pessoal, é assim, né? Nós temos aqui o que nós chamamos de classificação quanto ao número de lados de um triângulo, né? Tem muita gente que vê esses nomes e acha estranho, né? Acha estranho, ou então, às vezes, não entende por quê, né? Então, vamos lá. Toda figura ela pode ser classificada quanto ao número de lados, quanto aos ângulos, quanto às suas medidas, né? Quanto ao ângulo interno, quanto ao ângulo externo, quanto à quantidade de diagonais. Então, isso aí acho que vocês devem ter visto um pouquinho lá no fundamental, né? E um triângulo, ele pode ter, né, no caso, quanto ao lado, três classificações. Ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles e ele pode ser escaleno. O que é um triângulo equilátero? O próprio nome já diz, equi, igual. Então quer dizer que é o triângulo que tem todas as medidas iguais. Eu só não entendi. É uma figura que tem, por exemplo, de um lado 6, do outro lado 6 e na base também 6. Se ele apresenta todas as medidas idênticas ou iguais, né? Eu digo que ele é um triângulo equilátero. Outro detalhe aí, já adiantando um pouco para vocês, é que um triângulo equilátero também possui todos os seus ângulos internos iguais. Então, todas as medidas internas a ele são iguais ou o mesmo valor. Depois a gente vai ver até qual figura é. Tem um triângulo que ele é considerado um triângulo isósceles, em que ele apresenta apenas duas idênticas, né? Por exemplo, se aqui for 7, aqui também é 7, mas a base ela é diferente, né? Ela pode ser maior ou pode ser menor, né? Eu vou botar aqui um 4. Aí o detalhe é que com relação à base, já que eu tenho duas medidas idênticas, na base é que eu vou ter duas medidas iguais, né? Pode ser 50 graus e 50 graus, 80 graus e 80 graus. Né? O que não pode ser, num isósceles, é diferente, né? E eu tenho aí a figura do triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? É um triângulo que tem todas as medidas diferentes. Todos os lados são diferentes e todas as medidas também são diferentes. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui na base um valor 4, aqui na altura um valor 3, na diagonal eu posso ter um outro valor que eu posso dizer que é 5 para quem conhece o triângulo pitagórico, né? O triângulo pitagórico é o 3, 4, 5, né? Parece aquele lá em que você olha aqui no cantinho, né, um ângulo reto de 90 graus. Isso em relação às medidas, né? E em relação aos ângulos, eu tenho essa outra parte aqui, né? Que em relação ao ângulo eu tenho o acutângulo, eu tenho o obtusângulo e tenho o retângulo. Né? O que é um triângulo acutângulo? É aquele em que todas as medidas dos seus ângulos são menores do que 90 graus. Né? Todos os ângulos são menores que 90. Então, os valores que tem aqui dentro, eles têm que ser menores do que 90 para me dizer que um triângulo é acutângulo. Por exemplo, né? Se eu lá disse que era um triângulo equilátero, eu posso dizer que aqui é 60, aqui também é 60 e aqui também é 60. Aí vem uma outra informação para vocês. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, eu vou colocar até aqui em cima, né? A soma dos ângulos internos vale, né? 180 graus. Isso aqui vai servir lá na frente para mais uma informaçãozinha para vocês, né? Então, se eu somar este 60, 60, 60, vai dar 180. No triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. O que é esse ângulo obtuso?
é que ele possui pelo menos um ângulo maior do que 90 graus, que no caso é esse aqui de baixo, da base, que tem maior abertura. E tenho o triângulo retângulo, que eu acho que vocês conhecem lá do Pitágoras, né? Em que eu tenho um ângulo de valor 90 graus. Percebam aí que a diferença está entre a questão de maior, menor do que 90 ou igual a 90, né? Que a gente chama isso aqui também, né? No caso do ângulo de 90, né? A gente chama de ângulo reto. Não sei se você já tem esse hábito de utilizar essa nomenclatura, né? Vamos aqui para frente. Pronto. Aí aqui eu tenho vários triângulos com algumas informações. Eu não vou abordar muito aqui, porque eu vou deixar para a próxima aula a gente abordar bastante a questão de várias somas ou subtrações de ângulos, né? Mas só para informar vocês, por exemplo, né? Se eu pego esse triângulo que está aqui embaixo, ó, o triângulo PQR, né? Geralmente a gente simboliza assim, ó, triângulo PQR. Esse triângulo PQR, ele tem alguns ângulos aí, né? O que dá para me visualizar é que eu tenho um ângulo reto aqui no canto no Q, que vale 90 graus. Eu tenho um ângulo de 45 graus e está faltando um outro. Não sei se vocês têm esse hábito de raciocinar assim, ó. Se eu somar os três ângulos, e aí no caso eu não sei quem é o outro ângulo, eu digo que ele é x, vai dar, né, ó, 180 graus, que foi aquela informação que eu falei antes. Então, para mim resolver, para mim descobrir, é pensar qual é o número que somado com 45 e somado com 90, eu resulte em 180. Aí vamos só relembrar um pouquinho da equação do primeiro grau, né? Membro ou variável, né, no primeiro membro e valores numéricos do segundo membro. Então eu poderia separar aqui o x e encontrar assim, ó, 180 menos 90 graus menos 45 graus, para poder depois descobrir qual o valor do x, né? Tá até para fazer de cabeça, ó. 180 menos 90 é 90, e 90 menos 45 é 45. Então, meu outro ângulo que eu tenho aqui, que é o ângulo R, ele vai ter um valor de 45 graus. Agora, essa informação aqui é interessante também para vocês terem em mente, né? O ângulo R aqui, né, ele pode ser representado dessa seguinte forma, né? Ou com um colchete aí, aliás, um colchete não, um circunflexo sobre a letra, né, que referencia o ângulo, ou você pode fazer assim, né? Ver qual é a sequência de letras que tem entre eles, e o ângulo destacado ele tem que ficar no meio. Então, o R fica no meio. Se eu tenho três pontos, então P, R, Q, né? Ou P, R, Q. Sempre referenciando que o ângulo está ali no meio, né? Tem gente que às vezes tem essa dificuldade de fazer essa leitura dessa informação. Um ângulo, ele pode ser somente a letra com o circunflexo sobre ele, ou a delimitação entre os pontos. Lembrando que o que está no meio é o ângulo que ele está sendo destacado. Pronto, agora aqui chegou o modelo como eu queria mostrar para vocês. Que, se eu não me engano, tem uma questão bem parecida, né? Mas eu vou fazer aqui com vocês a questão, ó. Eu tenho na figura um triângulo chamado ABC, né? Geralmente a gente coloca em ordem alfabética a distinção de qualquer figura plana, né? Se ele tiver várias letras, você começa a fazer a leitura a partir da primeira letra em ordem alfabética. Aí você vai fazendo, dando uma volta na figura. Tem uns que fazem a leitura no anti-horário, tem uns que fazem a leitura no sentido horário, né? E aí o que eu tenho aqui na minha questão, né? Que eu quero marcar o valor, né? Do ângulo, ó, BAC. Como o A está no centro, no meio, então ele quer dizer que ele quer saber esse valor aqui que está no A, né? Ele quer saber esse daqui, ó. Como é que eu vou fazer, né? Eu acabei de dizer para vocês. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então eu vou dizer o quê? Que
60 graus, que é aquele que já está lá escrito lá em cima, mais esse ângulozinho do canto aqui, o azul, né, o ângulo reto, 90 graus, mais o que eu desejo descobrir é x vale 180 graus. Eu vou só esboçar aqui e vou deixar vocês finalizarem aí para mim. Então, para mim descobrir o valor do x, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou deixar o 180 e passar para o outro membro o 60 e o 90. Então, eu vou fazer assim, menos 60 e depois menos 90 graus. Alguém faz aí o cálculo para mim e diz quanto é que dá o valor do x? Conseguiu aí, Nivardo, Rodrigo, Fátima? Pode dizer, pessoal. É só tá em dúvida, ó, o número que vai dar o resultado é um desses que estão aqui nas letras aí, ó, A, B, C ou D, né? Conseguiu, Nivardo? Rodrigo, Fátima. Só fazer 180 menos 60 e depois tira 90, ou tira 90 e depois tira 60, é a mesma coisa. Bora lá, né? Quando eu fizer aqui 180 menos 60, eu vou baixar o zero, né? 8 menos 6, 2. E vou baixar 1, né? Vai ficar 120. Depois vou tirar 90. Baixo o zero, né? Novamente. E vou contar do 9 até o 12, né? Do 9 até o 12, 10, 11, 12, são 3, né? 30. Então eu tenho aí 30 graus para o valor de x. Outra dica, se você tiver atento, né? Você pode simplesmente sair jogando quando você tem questão com opção, né? Você pode colocar aqui os valores e ver qual é que é a soma dá 180. Vou repetir aqui. Se eu tinha 60 mais
90 graus, mais um valor que eu não sei, se eu testar a letra A mais 60, teria que ver se dava 180 graus. Aí você vai ver que não dá certo. Aí você tentaria com o 150, você tentaria com o 30 e com o 120. No caso aqui, ó, 60 graus mais 90 mais 30 equivale a 180 graus, que é aí o nosso valor de x a ser descoberto, né? Deixa eu só voltar aqui e ver se alguém de vocês deixou uma informação, alguma coisa no chat, né? Pronto. 30 graus, isso mesmo, viu, Nivardo? É porque se tivesse falado lá para me ouvir, viu? Desculpa aí. Pronto, aí tem a Renata que chegou agora, né? Eu só não tenho vergonha de dizer não, viu, pessoal? Se vocês falarem aqui, a gente tá para ajudar. Ninguém tá aqui para dizer que tá errado, que tá certo, não, viu? Pois eu vou seguir em frente, né? Bom, essa daqui é uma outra questão que eu vou deixar para depois um pouquinho, né? E vou falar aqui de uma figura que, junto com o triângulo, né, a gente também pode observar, né? O que foi que eu disse lá com relação ao triângulo, né? Que os ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Beleza. Outra informação, que qualquer outra figura que venha depois, eu posso decompor em triângulos. Por que que eu posso decompor em triângulos, né? Porque eu posso passar ali uma diagonal, e quando eu passar essa diagonal atravessando a figura, eu vou estar formando novos triângulos. Só que existem também algumas características, né? Por exemplo, no caso aqui de baixo, eu estou falando do paralelogramo. O que foi que eu pedi aqui, né, nesse exemplo? Que eu quero saber qual das figuras não representa um paralelogramo. E qual é a propriedade, qual é a característica que eu tenho de um paralelogramo, né? Primeira coisa, né? É que um paralelogramo é aquele retângulo meio torto, né? Como eu falei para vocês, dá para decompor ele em triângulos, né? Vou colocar aqui com outra cozinha. Se eu atravessar ele aqui, ó, eu vou ter dois triângulos. Então, só para pensar aqui e raciocinar. Se um triângulo é 180 graus, dois triângulos são 180 mais 180. Então, meu paralelogramo, na soma, vai ter 180 mais 180 graus, que vai dar um total de 360 graus. Isso no paralelogramo, ou qualquer figura que tenha quatro lados. Se uma figura tem cinco lados, né? Um pentágono, não sou muito bom de desenho não, viu? Se uma figura tem cinco lados, eu posso decompor ela em triângulos, ó, traçando um aqui triângulo, vou ligar esse outro ponto com esse. Se eu quero saber quantos ângulos, quantos graus eu tenho dentro, internamente essa figura, é só sair somando, né? 180 mais 180 mais 180. Tem muita gente que perde questão básica de ângulo porque não lembra dessa propriedade do triângulo e que a soma dos ângulos internos dá 180. Mas aí tem outra coisa que eu quero informar para vocês, né? No paralelogramo, né, além dos ângulos, né, decompostos em 180 e 180, que dá um total de 360 graus, qual é outra informação que eu posso dizer, né? É que os ângulos deles, né, quando opostos, né, possuem o mesmo valor. Como assim? Um ângulo contrário a ele possui o mesmo valor. Não entendi. Vou olhar aqui para a figura B. Quando eu tenho aqui embaixo o 150, quando eu aponto o contrário, né, o que está na minha frente, quer dizer que aqui em cima também tem o valor de 150 graus. Aqui no cantinho, que vale 30, oposto a ele também vale 30 graus. E veja que os dois números juntos dá 180, ó.
150 mais 30, 180. 150 mais 30, 180, somados 360 graus. Esse aqui já apontou, né, no C, que o valor, um contrário do outro, é 120. Então, esse lado aqui, certamente, vai ter o mesmo valor que o outro. Professor, se eu não souber, isso tem relevância? A menos que ele peça qual é o valor. Não, se ele quer somente que eu olhar a característica, então não precisa olhar, dizer que tem que ter o valor X, o valor Y, né? No caso aqui, eu estou só analisando o porquê que alguma dessas figuras não é paralelogramo, né? Se eu olhar aqui a figura D, contrário a ela aqui embaixo, eu também vou ter 125 graus. E se eu olhar aqui o outro lado, 55, então aqui também eu tenho 55 graus. Agora vamos olhar aqui para a figura A, né? Na figura A, de um lado eu tenho 38 e contrário a ele eu tenho 37. Então eu estou diante de uma figura que não é paralelogramo. Então essa figura aqui não é. Por quê, né? Acabei de falar para vocês que os ângulos opostos possuem um valor igual, idêntico. Então se eu somar aqui 38 mais um valor que está faltando aqui do lado, teoricamente, esse que está oposto, se fosse paralelogramo, teria que ser igual. Porém, não é. Como não é, são valores diferentes, então a figura A é que seria a minha figura que não representa esse paralelogramo. Que é uma informação a mais para vocês. Aí vou recapitular aqui para vocês de novo. A soma dos ângulos internos, 180 graus. Não consigo descobrir o valor que está faltando lá, né? Atribui o valor X, resolve como se fosse uma equação do primeiro grau. A soma dos três ângulos de um triângulo tem que dar 180. Se faltar, sai tirando 180 dos outros valores até descobrir o X. Se tem itens, né, como aqui a figura ABC, ou então essa figura aqui, eu não dei valores, mas eu tenho o X, o 72 e o 135, eu posso depois usar as opções para ver qual das propriedades, ou qual valor poderia ser encontrado, né? Diante disso, agora aqui eu vou fazer com vocês também, né? Ou então eu posso até dar um tempinho para vocês, vou deixar só o esboço, né? Estamos concluindo. Eu tenho aqui a figura, um paralelogramo, ABCD, em que ele diz que o ângulo BAD, ó, vale 65 graus. Aí ele pede, determine as amplitudes dos ângulos internos do paralelogramo. Vou logo ajudar vocês. Qual foi a propriedade que eu falei, né? Que o ângulo oposto a ele é idêntico. Se um ângulo oposto a ele é idêntico, então o valor de C também é... Opa, ficou meio feito 65 graus aqui, né? Também é 65 graus. Pronto. O que falta, né? Eu descobri o ângulo D e o ângulo B. Como os dois vão ser iguais, basta eu descobrir o valor de B ou o valor de D. Qual é a outra informação que eu falei para vocês, né? Que se eu juntar o 65 com esse ângulo B, tem que dar 180 graus, né? Então, vou só colocar aqui, ó, B mais 65 é igual a 180. O valor de B é igual a 180 menos 65. Vou até fazer aqui com vocês. Valor de B, 180 menos 65. Dá até para fazer mentalmente, fazendo assim, ó. 180 menos 60 é 120. Menos 5, 115. Então, meu ângulo B, 115 graus. Ângulo B, 115 graus. Ângulo D, por ser oposto, também 115 graus. Vou voltar e recapitular. Soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. Qualquer figura pode ser decomposta em outros triângulos. No paralelogramo, os ângulos contrários ou opostos são iguais.
ângulos adjacentes somados dá 180. Então, eu vou colocar aqui, ó. Opostos são iguais. E olha a palavrinhazinha adjacente. A soma, né? Soma é 180 graus. Que foi o que eu fiz aqui com o ângulo A e o ângulo B. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, pronto. Só repetindo aqui alguma informação da semana passada, né? Estou concluindo aqui, pessoal. Só mais uns 5 minutinhos a gente finaliza. Perímetro, para quem não lembra, né, da semana passada, perímetro é a soma dos lados de qualquer figura. O que seria essa soma dos lados de qualquer figura? Né? É você olhar para a figura, ver se ela tem todas as informações, se ela está completa, e tentar encontrar a soma dos valores. Né? Aqui eu só vou fazer o esboço. Né? Se eu tenho a figura A na base superior 5 e aqui na altura 5, no outro lado eu também tenho 5 decímetros e na base eu também tenho 5 decímetros, completando a figura. Para dar o perímetro, era só somar 5 mais 5 mais 5 mais 5. Na figura B, eu tenho um triângulo retângulo, né? Que dá para ver aqui pelo pontinho laranja. Para descobrir o perímetro, soma-se 15 mais 17 mais 8. Na figura C, eu também tenho outro triângulo, né? E tem uma informação aqui dentro de 2 centímetros que ela não vai ter serventia para perímetro. Ela vai ter serventia se eu quisesse calcular a área, né? Se eu quiser saber aí o perímetro, 8 mais 4 mais 5, né? Só dar a volta completa. Na figura D, parecida com a figura A, você colocaria as informações que estão faltantes, né? 5 milímetros e 10 milímetros. Para descobrir o perímetro, é só somar. Então, eu vou colocar aqui para repetir vocês, né? Repetir a informação para vocês. Perímetro é a soma dos lados. Então, se eu somar todos os lados, eu vou encontrar o perímetro, né? Às vezes vem de outra forma, né? Vem na forma de uma palavra, dá uma volta, né? No entorno, eles usam outras palavras para dar a mesma ideia, né? Perímetro. Pensando nisso, né? Tem aqui essa questãozinha do campo de futebol que parece com a outra que vocês tinham lá, né? Eu vou só fazer o esboço. Eu acho que eu deixei essa questão para vocês responderem lá no formulário. Um campo de futebol tem a forma retangular, conforme está aí na figura, né? 100 metros por 70. Então, eu vou colocar aqui, ó. Não tem a informação? Acrescenta lá, 100 metros, 70 metros. Eu sei que aqui da lateral também é 70 e lá na parte superior também é 100. Beleza. Os jogadores vão dar 2 voltas ou dão 2 voltas ao campo a correr antes de cada treino. Então, quer dizer que ele dá 2 voltas por treino, né? Então, vou aqui colocar 2 voltas. Então, para mim descobrir o valor de uma volta, é só somar isso aqui, né? Ou, no caso, eu vou precisar do perímetro. Eu somaria 100 mais 100, 200, 70 mais 70, 140, 200 mais 140, 340 metros. O que são esses 340 metros? É uma volta. Como eu vou querer dar 2 voltas, então é 340 2 vezes, ou somando, ou multiplicando por 2. Vou até colocar aqui o resultado. 0, 4 mais 4, 8, 3 mais 3, 6, 680 metros. Durante a semana, tem 5 treinos. Ou seja, vai ocorrer esse valor 5 vezes. Então, eu vou só fazer o esboço. Vezes 5. Quantos metros correm os jogadores por semana antes desses treinos? Depois que você encontra o resultado da multiplicação, você vai saber quanto é o valor, né? Aí tem uma dicasinha para você, né? Você que vinha vendo aí questões sobre isso, né? Por exemplo, se ele fala que isso acontece, no caso aí, 5 vezes por semana, e ele quisesse saber no mês, né? Você depois pegaria o resultado e multiplicaria por 4, por exemplo.
Lá na questão da área, às vezes nós temos os preços, né? Geralmente, quando você tem um preço, um valor, uma quantia em dinheiro, você vai fazer isso no final e também vai dar uma multiplicação. Por exemplo, se dissesse que por cada treino o jogador ganha, sei lá, R$ 5.000. Quanto ele vai ganhar durante uma semana? É só depois descobrir quantos treinos ele faz, né? Ele faz 5 treinos, então 5 treinos vezes 5.000, R$ 25.000 ele ganharia por semana, né? É só uma sugestão, uma dica aí para vocês, né? E para finalizar, essa última aqui, né? Eu vi muita gente ainda errando. Relembrar aí a área de figuras planas, né? O que é a área, né? É um espaço ocupado, delimitado por algum tipo de medida, né? Geralmente, nós usamos a mais básica, né? Base vezes altura, né? No caso do triângulo, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E aí fica um detalhezinho aqui para essa figura, né? Quando você for fazer aí o resultado, né, base vezes altura, é só ter um cuidado, porque a base, ela tá aqui, ó, 14, e eu tenho uma altura de 16, né? Professor, mas está totalmente estranho a figura, né? O que é que você pode fazer? Você pode inverter, girar a figura, deixar ela mais ou menos assim, e você vai ter uma altura 14 e uma base 16. Esse 15 aqui, ele está de intrometido para atrapalhar a informação do triângulo. Ele seria utilizado se você fosse trabalhar o Pitágoras aqui, né? Ele está de gaiato aí na história, né? Como é que eu faria? Só o esboço, né? Ele faria 14 vezes 16, dividiria por 2. Aí você encontraria a área referente à figura plana, né? Deixa eu me ver se tem mais alguma coisa. Acho que só isso. Vou fechar aqui.